Algumas pessoas têm feito consultas aqui na nossa universidade privada, particular e pirata. O que significa genealogia? Eu digo que o estudo da genealogia é como se fosse qualquer outro estudo. Eu faço uma comparação com a educação, com o ensino, com a escola, aquela que nós conhecemos. Tem o primeiro grau, o segundo grau, o terceiro grau, o quarto grau, doutorado, pós-doutorado. E eu também gosto de citar esse exemplo de genealogia. Existem os principiantes lá no primeiro grau, existe o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto. É uma mania que eu tenho como professor que lecionei 25 anos, também no primeiro grau, no segundo, no terceiro e no quarto, de tentar explicar um pouco o que eu penso sobre a genealogia. Hoje eu vou por um viés um pouco diferente, porque muitas pessoas falam em genealogia como a busca das suas raízes, as suas relações familiares, os seus antepassados, gloriosos ou não, com todas as virtudes ou todos os defeitos, os pontos negativos, os pontos positivos, alguns que a gente lembra mais, outros que a gente nem sabia que era nosso ancestral. Eu quero falar sobre o significado da genealogia do ponto de vista filosófico profundo, para aqueles que gostam de atingir a alma das pessoas, ou seja, aqueles que têm uma mensagem verdadeira e pura sobre aquilo que eles estão fazendo, tanto na área profissional, em qualquer área de especialização e até mesmo da genealogia, que abarca vários personagens que estão trabalhando em muitas áreas do conhecimento. O genealogista também é um cientista social, desde que ele tenha um acúmulo de experiência e uma bagagem cultural e um bom banco de dados e uma fonte de pesquisa que realmente dê oportunidade de divulgar os trabalhos das famílias e da história de suas famílias por longas datas, por longo tempo. A família, na minha opinião, é o ponto-chave da genealogia e da nossa sociedade. Então existem aqueles familiares que já passaram, já desencarnaram, já morreram, aqueles que estão vivos. Veja bem, aqueles que passaram, nossos avós, nossos bisavós, quem sabe alguém conheceu o trisavô, mas dificilmente a gente conheceu o tetravô, o pentavô, o vigésimo avô. E existe aqueles que estão vivos, estão sob o nosso teto, o mesmo teto, como diria o conceito do IBGE, a unidade familiar que vive sob o mesmo teto. Pai, a mãe, os filhos. Mas aí a gente pensa mais longe. O avô, a avó, os bisavós, os tios, os primos, o tio-avô. E aí entram os sobrinhos, entra também o cunhado, a nora, o genro, a sogra, o sogro. Tudo isso faz parte da família. Essa mensagem que é importante. A gente reconhecer que a família nossa é muito maior do que a gente imagina. Vejo que até os colegas de trabalho, os colegas da universidade, da sala de aula, enfim, uma infinidade de pessoas que estão à nossa volta, amigos do peito, aqueles amigos mais distantes, eles também fazem parte da nossa família. Às vezes um amigo é muito mais importante do que alguém da família. Isso é uma piada que corre na nossa sociedade. E é verdade. Um amigo do peito vale muito. Então, toda essa gente faz parte da nossa família. Tudo depende da nossa alma, do nosso coração e do que significa para nós o conceito de família. Mas o mais importante é uma outra fase. Aqueles que a gente nem conhecerá. Os nossos
bisnetos, quem sabe, trisnetos, pentanetos, descendentes nossos que estarão vivos daqui a 100 anos. Eles também fazem parte da nossa família. Ou seja, pensando assim, nós estaremos ligando o passado, o presente e o futuro. O que nós queremos para os nossos descendentes, que nem conheceremos? Vejam que profundidade esse tema. Porque pensando assim, a gente estará pensando no futuro do planeta. O que nós pensamos em termos de planeta? Nós queremos um planeta que dê condições de vida para os nossos amigos, nossos familiares, que viverão nas próximas décadas, quem sabe nos próximos séculos. Esta é uma filosofia genealógica que une o passado, o presente e o futuro. E que a gente termina dizendo, mais uma vez, que a família é muito mais numerosa do que a gente imagina. Isso é uma mensagem para todos os amigos e amigas que trabalham com genealogia. Feliz Natal com toda a sua família, porque todos nós somos irmãos.